Bom, e em entrevista ao Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, Daniela Varrer afirmou que o Brasil precisa derrotar o PT nas eleições. Segundo ela, caso isso não aconteça, o país estará sujeito a um atraso. Vamos ouvir a declaração. A gente está muito unido e com o propósito de derrotar o PT. O Brasil precisa derrotar o PT nessa eleição, senão vamos cair num atraso gigantesco. Então a gente está mais focado na estratégia, nas propostas e levar o conhecimento da população de que a vida delas pode mudar, que o futuro vai estar na palma da mão e esse futuro está próximo, do que discutir os cargos, né? Então a gente definiu a estratégia, depois a gente vai discutir a estrutura, né? Como é que o governo deve estar organizado para que a gente entregue essas medidas e que elas sejam rapidamente entregáveis para a vida do cidadão mudar. E aí depois é que a gente vai discutir os cargos. Então não tem ninguém ali preocupada com cargo, não. Musa, além de essas políticas, né, enfim, serem gratuitas, o Mota estava mencionando isso, né, entregar de graça não é uma pauta da direita, nada para ninguém entregar de graça. E também entregar para determinado grupo ou para determinada pessoa, isso também se assemelha às políticas identitárias ou políticas woke, que também a gente associa à esquerda. E aí, é a direita flertando com política de esquerda para agradar o eleitorado da esquerda? Um economista que eu gosto muito, Ludwig von Mises, tem um livro que eu altamente recomendo, que chama Ação Humana, para quem tiver vontade de entender um tratado de filosofia e economia sobre o comportamento humano que define toda a economia. Ele fala que todo social-democrata, em algum momento, permitirá que o Estado cresça e se torne basicamente aí um semissocialismo. Estou falando semi porque não é a estatização dos meios de produção, mas um socialismo ao século XXI, onde o Estado está presente em absolutamente tudo. Tem um outro professor que me deu aula, que foi o mesmo que deu aula para o Milei, Jesus Huerta de Soto, que ele fala que, abre aspas para ele, que a presença do Estado em algum momento na tua vida, ele é igual o vírus da ebola. Se você permite que ele entre no teu corpo, ele vai inevitavelmente crescer e tomar o corpo todo. E é assim que funciona. Essas políticas, elas realmente são políticas totalmente de ideias da esquerda. Eu sou amplo defensor do livre mercado e da não presença do Estado em nossas vidas por dois pontos, pelo ponto moral e pelo ponto econômico, pela própria ineficiência do Estado em si. E uma frase também me chamou a atenção para esse discurso completamente fora de propósito. O primeiro deles é que é muito mais fácil as pessoas falarem que é de graça. Como você mencionou aqui, a gente leu, é normal. Quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Lembre-se bem, você é o produto. E você está pagando por isso. Só que sabe a pergunta? Quanto você está pagando por isso? Eles não te deixam saber. Porque se você souber quanto de fato você está pagando pela educação, pela saúde, pela infraestrutura, você vai ver que esse dinheiro de volta na sua mão, você teria muito mais capacidade de escolher a educação para o teu filho, a saúde privada que você quisesse escolher, porque o mercado seria muito mais aberto. Mas eles não vão deixar você saber quanto você paga. Se você souber, aí sim talvez tenha chance para uma rebelião fiscal e eles não vão permitir isso. Outra frase que me chamou a atenção nessa proposta, completamente fora de contexto, como eu mencionei, é que ele mencionou que eles vão dar celular para quem não tem condição de ter no Brasil. Estou com um dado aqui da Fundação Getúlio Vargas. O número de celulares por habitante no Brasil é de aproximadamente 1,2 celular por pessoa. Quando considerados smartphones, notebooks e tablets, dá 2,2 dispositivos por habitante. O Brasil é o país no mundo que mais tem dispositivo por habitante. Eu desafio, no bom sentido, que vocês saiam nas ruas de São Paulo e vocês vão ver mendigos, moradores de ruas, que têm celular hoje em dia. Qualquer pessoa hoje tem ali o celular, vendedor de bala, que seja, ter o Pix dele, todos têm. Para quem que ele vai dar esse celular? Isso é uma medida eleitoreira em que hoje o Brasil não tem orçamento para isso. Ao invés da gente discutir a importância da diminuição dos gastos públicos, sempre se vende que vai ter alguma coisa de graça. Nada é de graça. Absolutamente nada. E essa questão ainda a respeito vocês estão falando muito da gratuidade, eu queria focar nessa parte de ser para a mulher, porque eu vejo muitas mulheres, inclusive de direita, ou que se dizem de direita,
entrando nessa. Às vezes, não, aqui falta mulher, ou precisa ter mais mulher, ou a mulher precisa... E o problema não é, claro, a mulher. Pode faltar mulher e ser importante que haja mulheres. O problema é que se você permite que a escolha do Estado seja no sentido de, bom, aqui precisa ter mais mulher, amanhã você permite que então tenha mais, sabe-se lá o quê? Sabe-se lá qual vai ser o outro critério. É óbvio que falta sempre alguma coisa, mas se você permitir que o Estado faça esse recorte para a mulher, você vai permitir que ele faça para qualquer coisa que amanhã favoreça a ele, Estado, ou a esquerda, e assim por diante. Você entrega na mão do Estado a escolha de quem deve ocupar o cargo, não por mérito, mas sim pela sua natureza, pelo seu gênero e assim por diante. E quando você fala Estado, só rapidamente, desculpa te interromper, quando você fala Estado, é algo abstrato, que ninguém sabe a quem culpar. Só que eu acho que é importante a gente dar nome. O Estado formado por poucas pessoas que acabam determinando essas regras. E essas pessoas têm nome e CPF que a gente consegue olhar para eles e nos comunicarmos, apontarmos o dedo e apontarmos que há responsabilidade pelas quais nós pagaremos pelas ações que eles estão colocando. Então eles têm nome, eles têm CPF. O Estado não é nada, mas essas pessoas que comandam o Estado, sim. E eles são responsáveis por isso. E a gente está aqui falando do Flávio, né? Bolsonaro, porque veio dele, ou da sua campanha, essa ideia. Mas nós vemos isso em outras campanhas da direita. Eu, por exemplo, estive já numa entrevista com o pré-candidato Zema e foi a ele perguntado, aliás, foi até eu que fiz essa pergunta, quem que seria para ele um ministro do STF adequado. E a resposta dele foi, não, eu acho que eu faria a escolha de uma mulher. Né? Eu fiquei ali tentado a falar, não seria melhor um juiz? Né? Porque a questão não pode ser primeiro uma mulher, tem que ser primeiro um juiz, não importa se mulher ou não. Quer dizer, a qualidade ou o mérito precisa estar anterior a qualquer outra escolha. A gente vai se despedir agora das nossas praças e daqui a pouco a gente volta. E aqui a gente segue no nosso debate. Mota, você queria falar? E assim, o mais importante, Marcília, é que as pessoas fiquem alertas para o uso dessa estratégia ideológica de dividir a sociedade como estratégia de poder. Então você divide a sociedade entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, você cria todo tipo de divisão. Essas divisões não têm como objetivo melhorar a situação das pessoas. E eu vou dar aqui o exemplo mais óbvio. Em toda essa conversa, esse discurso que a gente vê sobre proteção às mulheres, né? Querem criar agora essa lei do PL da misoginia. Então, uma crítica que você faça a uma mulher pode ser interpretada como um crime. A gente viu até a própria autora do PL já se colocando como vítima de misoginia. O Brasil não consegue proteger as mulheres. Existem um número gigantesco de estupros, de abuso sexual contra mulheres no Brasil. O Brasil não consegue atacar esse crime, porque a punição para um estuprador no Brasil é ridícula. O Brasil tem estupradores que começam a cumprir pena em prisão domiciliar. Aí, você quer fazer um teste sobre o compromisso desta turma da misoginia em proteger as mulheres? É fácil. Coloque no Congresso Nacional um projeto de lei aumentando a pena de estupro para 40 anos e tirando todos os benefícios. Não pode ter progressão de regime, não pode ter visita íntima. Vocês sabiam que no Brasil um estuprador, quando vai para o presídio, ele tem direito à visita íntima? Agora, façam essa experiência. Coloquem no Congresso Nacional um projeto dizendo: cometer um crime de estupro são 40 anos numa cela de prisão sem direito a nenhum benefício. Sugiram isso e vejam a mágica acontecer. Sugiram isso e vejam as mesmas pessoas que são a favor da criação do crime de misoginia começarem a defender os direitos dos estupradores, porque é mentirinha.
Isso é estratégia ideológica que tem como único objetivo a conquista do poder e calar os adversários. Ô Mota, e você me permita aqui, eu vi até um tweet seu sobre esse assunto e eu achei muito interessante, porque você diz o seguinte: se a direita começa a fazer, era mais ou menos algo assim, se a direita começa a fazer um discurso da esquerda, a direita se espanta, né? E a esquerda, quem é de esquerda, o eleitor da esquerda, vai preferir o discurso original, né? Quer dizer, você não conquista ninguém, você afasta o eleitor da direita e o eleitor da esquerda continua indo atrás de quem faz o discurso original, esse discurso ideológico próximo desse tipo de benefício, né, Mota? É isso, olha aqui, o tweet que eu fiz foi esse: é inacreditável, mas candidatos de direita, entre aspas, continuam tentando vencer a esquerda com políticas de esquerda. Mas o eleitor de esquerda, claro, prefere a mercadoria original. É uma luta, Marcília, é uma luta que a gente trava há bastante tempo, insistindo na importância das ideias, na importância das convicções. Se você tem um político que se diz de direita, mas ele não tem convicção quanto à importância da liberdade, ele vai ceder à tentação de colocar tudo na mão do Estado. Ele vai dizer: não, eu sou a favor da liberdade de expressão, exceto nesses casos aqui. Como assim, companheiro? Se você abre exceção, você abriu mão das suas convicções. Não pode haver exceção. Hoje, a bandeira principal da direita é a defesa dos direitos fundamentais. Essa bandeira, ela era reivindicada pela esquerda até pouco tempo. Hoje, a turma da esquerda que era contra a censura, agora bate palma para a censura. A turma da esquerda que fazia campanha pela anistia ampla, geral e restrita, hoje grita: sem anistia. Quem carrega a bandeira da liberdade hoje no mundo é a direita. Como é que os políticos de direita podem abrir mão disso e adotar pautas que você olha? É como eu disse aqui. Eu estava ouvindo a descrição dessas ideias. Olha, se eu não soubesse quem estava falando, eu poderia jurar: isso aí é alguém do PSDB, ou até do PT, ou até do PSOL, porque é inconcebível que políticos de direita tenham essas propostas. Agora, ô Mota, eu vou fazer também um contraponto aqui. O advogado do diabo. Já que eu sou advogado, vou fazer o advogado do diabo. Porque é o seguinte: a direita também, ela precisa, ou ela está numa fase, entendo eu, dentro do Brasil, de amadurecimento. Eu vejo muita gente falando assim: a direita fica brigando, ou a direita não tem as pautas sólidas, não defende pautas sólidas, se aproxima às vezes de pautas que são da esquerda. Só que é o seguinte: a direita dentro do Brasil é um fenômeno muito recente. Muito recente. O que era a direita há 10 anos atrás? O Alckmin. O Alckmin, que hoje é vice do Lula, era a direita no tal do PSDB que você menciona, Mota. Então, assim, como é que a gente pode estar maduro em relação à direita se a esquerda existe no país, dentro das universidades, dentro das redações, dentro das instituições públicas, há dezenas e dezenas de anos? Então, e sabem se juntar na hora de ocupar espaços, na hora de ocupar poder, na hora de trocar isso com aquilo. Enfim, eles se entendem. Mas por que eles se entendem? Porque há muito tempo eles fazem isso. Então, muitas vezes a gente vê, né? Ah, não, a direita só briga. Por que a esquerda não fica brigando? A esquerda briga também. A esquerda briga. O problema é que a esquerda já entende qual é a hora de parar de brigar, qual é a hora de ocupar o poder, qual é a hora de ocupar um espaço. Você entende? Esse é o ponto. A direita ainda está num processo, dentro do Brasil, de amadurecimento. Então, as brigas, às vezes, são acabam sendo feitas de maneira a desestruturar a própria direita. Mas isso não quer dizer que não chegaremos a um momento em que a direita se pareça até mesmo com a esquerda nisso. E a gente fala muito aqui a respeito de quem hoje dentro da política brasileira conhece o que de fato são as políticas de direita, ou a filosofia da direita, realmente lá de trás e tal. Então, além de todo esse processo ser muito novo no Brasil,
O Mota mencionou isso aqui outro dia e eu concordo muito com ele. O regime, o governo militar, que foi de 64 a 85, que todos falam, o regime de direita e tal, se nós pegarmos na economia, foi o regime onde o Estado mais cresceu, onde mais criaram empresas estatais, onde o percentual de gastos frente ao PIB cresceu drasticamente. Então, nós nunca tivemos, de fato, um governo que olhou e falou: vamos agora diminuir o tamanho da máquina pública frente ao que interfere no dia a dia das pessoas. Nós começamos a ter, aí veio a pandemia. Então, o Brasil nunca, de fato, passou por esse processo que a Argentina, por exemplo, está passando agora. De verdade, encarar de frente. E economicamente? Economicamente eu estou falando economicamente. Então, grande parte dos políticos brasileiros que se dizem à direita não conhecem profundamente o que é a filosofia da direita. E eu não estou falando isso como juízo de valor, eu estou falando que é o momento da gente começar a aprofundar isso. Claro, e mesmo do ponto de vista, bom, aqui eu vou puxar então a sardinha para o meu lado. Vocês falaram de liberdade de expressão é o meu tema predileto, é a minha especialidade. E na liberdade de expressão eu vejo a direita patinar toda hora. A toda hora. Uma vez eu fui dar uma palestra e tinha ali liberais, etc. e tal, e falaram assim: qual é o primeiro passo para a defesa da liberdade de expressão? Eu respondi: saber o que é isso. Eu falei assim: o que vocês acham que é liberdade de expressão? Ninguém sabia responder. Ou melhor, cada um tinha uma ideia. Então, esse é o ponto. Nós estamos, em relação a alguns temas, muito no início, engatinhando. A direita está engatinhando no país. Eu falei 10 anos e me referi ao Alckmin. Se você puxar 20 anos, ou 30 anos, era o Enéas. Era um personagem que hoje até está sendo resgatado, mas que era caricato. Eu me lembro, em 89, Mota que gosta dessas histórias antigas, tinha lá, né, Mota? Enéas, Marronzinho, lembra disso? Os candidatos que, enfim, eram piada, eram feitos como piada, né, durante as eleições de 89. Ninguém levava a sério o Enéas, né? Tinha o negócio da bomba atômica, ele ficava... Eram ali Hoje a direita resgata até esses personagens como uma espécie de célula inicial. Cara, ele era uma pessoa que talvez única que tinha a visão que ninguém tinha. Do que se fala hoje, ele falava nos anos 90 e era taxado como louco, né? Sim. Então, é embrionário. A direita no país é embrionário. Você pegar, Enéas e vai caminhando, a gente está falando de 30 anos. Há quanto tempo a esquerda ocupa os espaços institucionais dentro do país? Desde sempre. E, politicamente, se fortaleceu justamente com o passar do tempo. Acho que a direita vai passar ainda por esse processo de maturação. Agora, tem algumas coisas que não dá, né? Eu vejo, por exemplo, em relação à liberdade de expressão que eu mencionei, já vejo projeto de lei, às vezes, vamos proibir que o aluno faça isso, vamos proibir que vamos proibir que o aluno, já vi projeto assim, ouça funk dentro do seu aparelho lá, dentro do seu Walkman, não existe mais Walkman, dentro do seu celular, nos intervalos. Eu falo, bom, mas se você proibir o aluno, veja, você não está falando dentro da sala de aula, você está falando no intervalo, ou seja, no espaço individual dele. Se você proibir o aluno de ouvir funk, uma pessoa de direita queria fazer esse projeto, você está também permitindo que a esquerda amanhã proíba que façam-se os intervalos religiosos, que você leia a Bíblia na hora do intervalo, ou seja, você está proibindo a escolha individual da pessoa, né, Mota? E eu fiquei pensando no que você falou, Marcília, e eu acho que há dois aspectos disso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do ponto de vista de articulação política, do ponto de vista de ocupação de espaços, do ponto de vista de criar partidos, forças políticas, você está correto. A direita no Brasil é um bebê. Nasceu outro dia, essa nova encarnação da direita. Eu acho que eu vi esse processo a partir de 2013, 2014, com as manifestações das ruas, a Operação Lava Jato, o impeachment, depois a eleição de Jair Bolsonaro. Então é evidente, hoje a maioria dos espaços estão ocupados pela esquerda. O poder está na mão da esquerda. E não é só, eu não estou falando só de política eleitoral.
A gente todo dia aqui fala de outras instituições com um poder enorme e que estão 100% alinhadas com a esquerda. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é o ideário conservador ou liberal. Isso não é novo, nem no Brasil. Essas ideias, essas convicções, essas propostas já estão aí há muito tempo. E a gente tem grandes nomes aqui no Brasil. Eu só vou citar um aqui, que é Roberto Campos, né? Um gigante. E já explicou inúmeras dessas coisas que hoje estão discutindo. Então, a gente não pode cobrar perfeição de ninguém. Não se trata disso aqui. A gente não vai sugerir a criação de uma agência certificadora de direita para fazer uma verificação se esse político é de direita ou não e dar um selo para ele aprovado, é de direita. Agora, você também não pode ter, de dentro do campo da direita, uma proposta que afronta uma das convicções mais essenciais do pensamento conservador e liberal. Aí também não pode, né? Porque se você se diz de direita, se você é minimamente conservador e liberal, pelo menos o básico do básico você tem que entender e ser fiel àquilo, né? As circunstâncias mudam, os contextos são diferentes, às vezes você tem que fazer aliança, tudo bem. Agora, há certas linhas que você não pode ultrapassar, porque você está no seu direito, você pode fazer o que você quiser, você pode dar a sugestão que você quiser, mas chega um momento em que você tem que parar de dizer que você é de direita. Então, acha uma outra qualificação, né? Essas ideias liberais e conservadoras, elas já foram expressas por muita gente, né? O pessoal da Escola Austríaca de Economia, Milton Friedman, Thomas Sowell, Roger Scruton, aqui no Brasil por Olavo de Carvalho, por Roberto Campos e inúmeros outros. A fartura de informação. Não dá para a gente agora desculpar você esquecer alguns desses fundamentos. Porque se a gente esquece isso, Marcília, a gente esquece tudo. É o que você falou. Amanhã, o controle remoto do Brasil muda de mão, vem um governo de direita para o poder e começa a fazer as mesmas coisas que o governo de esquerda fazia. E só para encerrar o meu comentário, a gente fala sempre sobre a questão da segurança pública, né? A última versão do Código Penal e da Lei de Execução Penal no Brasil são de 1984. Ainda estávamos no regime militar. E quando você olha para a lei, você fala, caramba, como é que pôde uma lei como essa ser criada num governo supostamente de direita, né?